Hoje, a gente vai mergulhar num dos conceitos mais centrais e talvez mais transformadores da fé cristã, a paternidade divina. Já parou para pensar no peso dessa palavra, chamar Deus de Pai? Não é só um título, né? É uma declaração muito profunda sobre quem Deus é e sobre o nosso relacionamento com Ele. Então, o que realmente significa quando as Escrituras se referem a Deus dessa forma? Para encontrar essa resposta, a gente precisa desvendar esse conceito da paternidade divina. É como se fosse a chave que abre a porta para entender toda a estrutura dessa relação. E é exatamente isso que faremos agora. Ok, vamos começar pelo básico, pela ideia central. O que, afinal de contas, é a paternidade divina? Vamos definir esse conceito fundamental. Bom, a paternidade divina se refere ao Pai como a primeira pessoa da Trindade. Ele é a origem de tudo, a fonte soberana. A teologia tem uma expressão para isso que é bem forte: o princípio sem princípio. Sabe o que isso quer dizer? Que ele não foi gerado, não foi criado, ele simplesmente é e sempre foi. E essa ideia não é algo que surgiu com o tempo. Ela é eterna. O que é muito interessante nessa citação de Jesus é que ele fala de uma glória que ele compartilhava com o Pai antes da criação do mundo. Isso mostra pra gente que a relação pai-filho e, portanto, a paternidade de Deus não começou no tempo. É uma realidade eterna. Certo, mas como essa paternidade eterna se revela para nós? Bom, a resposta está na dinâmica da própria Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existe um fluxo divino, uma ordem em que a Trindade se revela. O Pai é a origem, o Filho é eternamente gerado a partir dele, e o Espírito procede do Pai. Cada uma dessas ações nos mostra um aspecto único da paternidade de Deus. Primeiro, o Pai. Como a gente já viu, ele é a fonte de tudo, o ponto de partida. Ele não recebe vida de ninguém. Ele é a própria vida, a autoexistência. E sua ação principal é gerar o Filho. Em segundo lugar, o Filho. E aqui tem um ponto que é crucial. O Filho não é criado, mas eternamente gerado. Isso significa que ele compartilha da mesmíssima natureza divina do Pai. Ele também tem a vida em si mesmo, ou seja, é igualmente autoexistente. E, finalmente, o Espírito. Ele procede do Pai e é enviado pelo Filho. A função do Espírito é fundamental. É ele quem nos conecta ao Pai, quem testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus, tornando essa relação teológica algo profundamente pessoal. Isso nos leva naturalmente à próxima questão. Se essa é a dinâmica divina, como é que os seres humanos entram nessa relação? Como alguém se torna um filho de Deus? O material de base aqui apresenta um caminho bem claro, com duas opções distintas. De um lado, negar o Filho, segundo as Escrituras, é negar o acesso ao Pai. Do outro lado, confessar que Jesus é o Filho de Deus é a porta de entrada. É o ato que sinaliza que Deus passa a habitar no coração de quem crê. E o que acontece quando alguém entra nessa relação? O resultado é uma transformação total, e ela gira em torno de uma única experiência: a do perfeito amor. A consequência mais imediata é uma mudança radical de perspectiva. O medo do juízo, da condenação, dá lugar a uma profunda segurança. A pessoa não se vê mais como um réu aguardando uma sentença, mas como um filho que é amado e aceito. E esse versículo nosso ele resume tudo de uma forma brilhante. O amor perfeito que vem dessa relação com o Pai tem o poder de expulsar o medo. Simplesmente não há espaço para o terror do castigo quando se está segura no amor do Pai. E as bênçãos dessa filiação são muito concretas. Ser adotado significa ter todos os direitos de um filho legítimo. Significa viver com uma segurança de que nada pode nos separar do amor de Deus. E, no fim, significa encarar o futuro, até mesmo o dia do juízo, com total confiança. Isso nos leva ao nosso ponto final. Como essa realidade interna, esse amor divino, se manifesta aqui fora, no mundo? A questão é muito pertinente, né? Se, como a Escritura diz, ninguém jamais viu a Deus, como o mundo pode ter uma prova real, tangível, desse amor todo de que estamos falando? E a resposta é surpreendentemente prática. O amor invisível de Deus se torna visível através do amor visível entre as pessoas. Quando os filhos de Deus se amam, a presença de Deus se torna real, palpável para quem observa. O amor se torna a marca registrada. E este é o ponto culminante de todo o argumento. A nossa capacidade de amar, seja a Deus, seja ao próximo, não se origina em nós.
é sempre uma resposta. É o eco do primeiro ato de amor, da iniciativa incondicional de Deus. Nós fomos amados e é por isso que podemos amar. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. Se o fundamento de tudo é que fomos amados primeiro, de forma incondicional, como isso muda a maneira de viver, de perdoar, de se relacionar e de enxergar o mundo? O que significa, na prática, viver como alguém que já recebeu o maior amor de todos?